Provas de que Bruce Lee era sobre-humano. A dedicação de Bruce Lee à sua forma e condicionamento físico era algo fora do comum. Ele foi um dos pioneiros no cross-training, combinando exercícios com o peso do corpo, levantamento de peso, cardio, alongamento e dieta em um cronograma feito sob medida para maximizar suas habilidades nas artes marciais. A rotina de exercícios de Bruce Lee era intensa. Ele treinava quase todos os dias, sempre buscando superar seus limites. Seu corpo era uma mistura perfeita de flexibilidade, força e velocidade. Apesar de ter apenas 1,70 m de altura e pesar cerca de 70 quilos, ele conseguia realizar exercícios desafiadores até para atletas dos dias de hoje. Um dos exemplos mais icônicos que mostram o quanto Bruce Lee era fora da curva é sua famosa flexão de 2 dedos, onde ele fazia flexões se apoiando apenas nos dedos polegar e indicador. Isso não exigia apenas uma tremenda força nos dedos, mas também no peito e nos ombros para manter o equilíbrio. A jornada de Bruce Lee nas artes marciais começou quando ele ainda era jovem, estudando o Wing Chun com o famoso mestre Ip Man em Hong Kong. Para quem não sabe, o Wing Chun é um estilo de Kung Fu, e a habilidade de Bruce nesse estilo logo chamou a atenção do seu mestre. Ele tinha reflexos rápidos e a mente afiada, o que fazia ele se destacar entre tantos alunos. Só que mesmo se destacando muito nessa área, ele não se limitou somente ao Wing Chun. Bruce também estudou boxe, esgrima, luta livre e até dança, criando um vasto repertório de técnicas para moldar seu estilo único de luta. Já sua velocidade acima da média era evidente em suas demonstrações e cenas de filmes. Em várias ocasiões, seus movimentos eram tão rápidos que não podiam ser capturados por câmeras comuns e tinham que ser desacelerados para que os espectadores pudessem entender o que estava acontecendo nas cenas. Essa rapidez não se limitava apenas aos seus ataques. Suas manobras defensivas e sua capacidade de desviar e bloquear ataques de oponentes eram igualmente velozes. Bruce Lee era tão diferenciado que ele até criou um novo estilo de arte marcial, o Jeet Kune Do, que se traduz como o caminho do punho interceptador. E ao contrário das artes marciais tradicionais que dependem de formas e sequências de golpes predefinidas, o Jeet Kune Do prioriza a flexibilidade e a eficiência e incorpora o famoso lema de Bruce Lee, "Seja água, meu amigo". Essa analogia com a água significa adaptabilidade e fluidez, simbolizando como um artista marcial deve reagir em situações de combate. A inspiração de Lee para o Jeet Kune Do veio de sua frustração com o que ele percebia como rigidez e impraticabilidade das artes marciais tradicionais. Ele acreditava que as artes marciais convencionais haviam se concentrado demais na forma simples de luta ao invés da variedade de golpes, limitando a capacidade do praticante de se adaptar a diferentes situações. Com o Jeet Kune Do, ele procurou quebrar esses paradigmas e desenvolver um sistema de luta que promovesse o ataque e a defesa simultâneos, visando interceptar o ataque do oponente com um contra-ataque, atrapalhando seu ritmo e assumindo o controle da luta. Uma característica de Bruce Lee que realmente parecia sobre-humana era a sua velocidade. Ele conseguia dar um soco em aproximadamente 5 centésimos de segundo a 3 metros de distância. Seus movimentos eram tão rápidos que diretores de cinema frequentemente tinham que pedir a ele para diminuir a velocidade de suas ações para que a câmera pudesse capturá-las adequadamente. Seus reflexos eram extraordinariamente afiados, permitindo que ele contra-atacasse seus adversários num piscar de olhos, transformando momentos defensivos em oportunidades ofensivas. Talvez o testemunho mais conhecido de sua velocidade e reflexo seja o chute invisível que ele deu no seu aluno e amigo Bob Wall durante as filmagens do filme Operação Dragão. Bob não viu o chute que o Bruce deu em sua direção e foi derrubado. Em outra ocasião, os reflexos rápidos de Bruce permitiram que ele pegasse grãos de arroz no ar usando hashes,
uma proeza que exige não apenas velocidade, mas também uma incrível coordenação motora entre o olho e a mão. Muito além de apenas um lutador. Além de sua habilidade nas artes marciais e condicionamento físico, Bruce Lee também se destacava por ser um ator carismático, e sua presença nas telonas fez ele ter uma legião de fãs enorme. Através de seus filmes, ele apresentou ao mundo a intensidade e profundidade das artes marciais, tornando-se uma estrela mundial. Porém, sua estreia atuando não foi no cinema, e sim na série de televisão O Besouro Verde, onde interpretou o papel de Kato, dando ao público um vislumbre de sua combinação única de carisma, atletismo e habilidade nas artes marciais. Depois dessa série, seus filmes, especialmente Operação Dragão, destacaram ainda mais não apenas suas habilidades nas artes marciais, mas também seu talento como ator. Ele tinha a capacidade de transmitir emoções intensas por meio de suas expressões e linguagem corporal, tornando seus personagens autênticos e únicos. Sua habilidade de alternar entre uma postura calma e introspectiva para uma intensidade feroz e ardente em questão de segundos era surreal. Outra característica dos filmes de Bruce Lee que atraía muitos fãs era sua capacidade de fazer todas suas cenas sem dublês, mesmo algumas sendo extremamente arriscadas. Isso só era possível por conta da sua maestria nas artes marciais, condição física excepcional e uma dedicação acima da média. Apesar de sua estatura relativamente baixa, Bruce era capaz de produzir uma quantidade extraordinária de força, quase que sobre-humana. O seu golpe mais popular, chamado de o soco de uma polegada, é um exemplo perfeito disso. Esse golpe era desferido a uma distância incrivelmente curta de apenas 2 centímetros da pessoa atingida, mas era tão poderoso que fazia os oponentes voarem para trás. Essa proeza não se trata apenas de força, mas também de precisão, timing perfeito e compreensão da biomecânica humana. O soco não era dado apenas com força, mas também com muita técnica, o que fazia sua mão atingir cerca de 190 km por hora, sendo capaz de jogar seus adversários até 1 metro para trás. No entanto, o soco de uma polegada não foi sua única demonstração de força e habilidade extrema. Suas flexões de 2 dedos, em que ele usava apenas o polegar e o indicador, eram uma incrível exibição de controle e poder muscular. Essas flexões exigiam não apenas força, mas um nível excepcional de equilíbrio e concentração, demonstrando o domínio absurdo que Bruce tinha sobre seu próprio corpo. O comprometimento de Bruce Lee com o autoaperfeiçoamento também era verdadeiramente sobre-humano. Ele sempre foi um aprendiz ao longo da vida, sempre buscando se aprimorar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Para ele, mesmo com toda a experiência e feitos que tinha conquistado, sempre tinha algo novo para aprender, ou até mesmo melhorar o que já era bom. Essa dedicação à aprendizagem contínua era um pilar de sua filosofia e um elemento-chave que contribuiu para suas realizações. Bruce era conhecido por sua rigorosa rotina de treinamentos. Ele buscava constantemente melhorar seu desempenho, desenvolvendo métodos de treinamento inovadores e até mesmo projetando seus próprios equipamentos quando percebia que as ferramentas existentes não atendiam às suas necessidades. Seu foco no treinamento funcional de força, flexibilidade e resistência permitiu que ele levasse seu corpo além das limitações conhecidas na época. A influência de Bruce Lee, que é forte até hoje, vai muito além das artes marciais e do cinema, deixando um impacto duradouro na cultura pop. No cinema, Bruce foi um pioneiro. Ele não apenas popularizou filmes de artes marciais no Ocidente, mas também quebrou estereótipos sobre atores asiáticos, fazendo papéis que eram fortes e complexos, bem diferentes das representações clichês da época. Até hoje, cenas de ação em filmes modernos frequentemente prestam homenagem ao seu estilo único, e várias estrelas de Hollywood, incluindo Jackie Chan, Jet Li
e até não artistas marciais, como Quentin Tarantino e Robert Downey Jr., citam ele como inspiração. Em 1970, durante uma sessão de treinamentos rotineira, Lee sofreu uma lesão séria que o deixou de cama. Os médicos chegaram a dizer que ele talvez nunca mais pudesse praticar artes marciais, um prognóstico que poderia ter desanimado muitos. Só que não estamos falando de qualquer pessoa, porque Bruce Lee se recusou a aceitar isso. Com sua força de vontade e determinação, ele embarcou em uma longa jornada de recuperação. Durante esse período desafiador, ele utilizou o tempo para introspecção, estudo e aprimoramento de sua filosofia de artes marciais, o que terminou no desenvolvimento do Jeet Kune Do. Seu período de recuperação foi um testemunho de seu espírito indomável e resistência mental, demonstrando sua capacidade de transformar adversidade em uma oportunidade de crescimento.